vocês aqui alguns trechos para a gente falar sobre o feedback, alguns trechos do livro Coragem para Liderar, que eu comentei com vocês na semana passada. E aqui a Brené, ela elegeu 10 comportamentos e questões culturais que os líderes identificaram como obstáculos em organizações por todo o mundo. Então a gente vai analisar esse aqui primeiro, tá? Evitamos conversas difíceis, até mesmo dar feedbacks honestos e produtivos. Alguns líderes atribuíram isso à falta de coragem, outros à falta de habilidades. E surpreendentemente, mais da metade mencionou uma norma cultural de ser simpático e educado, usado como desculpa para evitar conversas difíceis. Qualquer que fosse o motivo, houve uma saturação nos dados que mostravam que a consequência disso é a falta de clareza, redução da confiança, do comprometimento e aumento de comportamentos problemáticos, como postura passiva-agressiva, pessoas falando pelas costas, excesso de comunicação extraoficial, fofocas. Em vez de dedicar um tempo razoável a ser proativos e a reconhecer e lidar com os medos e sentimentos que surgem durante mudanças e momentos de turbulência, gastamos um tempo excessivo gerenciando comportamentos problemáticos. Vocês veem isso aqui na empresa? Ser simpático e ser educado. E olha só, essa preocupação em ser simpático e em ser educado tem a ver com uma necessidade de preservar a própria imagem. Então, se vocês têm essa dificuldade de dar de feedback porque estão preocupados em ser simpáticos e educados, isso quer dizer que vocês estão muito preocupados com a imagem de vocês. Que vocês têm uma imagem doce, legal, que as pessoas acham vocês muito simpáticas e sei lá o que mais. E digamos que isso é um tanto egoísta da nossa parte, porque a gente fica tão preocupado em manter a nossa imagem que a gente está impedindo o outro de crescer. E além de impedir o outro de crescer e de fato solucionar o problema, que aí volta até porque eu falei antes, que aí às vezes você sabe que fulano tá precisando melhorar em tal ponto, mas como você tá sem graça de falar com ele, e aí é importante entender qual que é o seu sentimento por trás disso, você fica lá levando uma situação, né, que foi o que o Daniel acabou de falar aqui, que aí poderia ter sido resolvido lá no início, mas você levou tão adiante que talvez se tornou um problema grande demais. E aí agora vocês vão gastar um tempo muito grande para apagar fogo, né? Digamos assim. E ao ter tanta necessidade de ser simpático, educado e manter sua bela imagem, você não é claro sobre o que de fato está acontecendo, o que está incomodando ou se a empresa está passando por uma turbulência. Você não é claro para os funcionários até onde você pode ser daquilo que está acontecendo. Aí você permite que gere um tanto de fofocas, mas será que é de especulações sobre o que pode ser? Ou você não é claro para o seu liderado sobre a sua expectativa do trabalho dele. Eu gostaria que fosse feito dessa forma, o processo é esse. E você não é claro com ele sobre o que você espera que ele faça sem ter um retorno seu. E aí, essa falta de clareza, a sua grande necessidade de manter sua imagem intacta faz com que aumente comportamentos problemáticos. Aí volta para o que eu tinha falado anteriormente. Algo que inicialmente poderia ser resolvido de uma forma rápida, vai se prolongando e se tornando algo maior. E uma coisa que eu queria falar sobre sinceridade e sincericídio, nessa parte aqui de ser educado. Às vezes a gente acha que ser sincero é falar tudo que você pensa. Então eu acho isso fulano e vou falar isso para fulano. Isso não é sinceridade.
Isso é sincericídio, né? Você não precisa falar tudo que vem à sua mente sobre a pessoa, que aí vem a necessidade de se preocupar em ser educado, mas você precisa, minimamente, de forma ética e educada, ponderar aquilo que precisa ser ponderado, para que não se arraste um problema. Alguém quer falar alguma coisa? Esse aqui é Vicente Falcone, acho que o Daniel já falou bastante dele, não sei se alguém conhece, ele é especialista em gestão empresarial. E ele falou assim: meu filho, eu não sei ajudar o que está indo bem, só sei ajudar quem tem problema. Se você não me falar nenhum, não vou ter o que fazer. Isso aqui eu tirei de um artigo que eu estava lendo, era Falcone tentando mais uma vez ensinar algo que repete desde que começou a prestar consultoria. Expor um problema é bom, ruim é tentar escondê-lo ou fazer vista grossa. Apenas quando um problema é identificado, ele pode ser solucionado. E esse olhar, ele é muito importante pro líder e também para todas as pessoas, de ter essa sensibilidade de identificar, olha, tem algo aqui que não está fluindo bem. Essa capacidade de identificar que algo não está fluindo bem, a maioria das pessoas tem, né? Agora, não necessariamente a maioria tem a mesma facilidade em criar soluções para aquilo, né? Ou pensar sobre, ou criar, ou colocar em prática. E eu achei muito interessante ele falar isso, porque ele é alguém, ele fala muito sobre resultados. Ele tem até um livro que, esqueci o nome do livro, mas ele é muito focado em resultados. E aí ele nesse artigo conta uma experiência lá de uma empresa que ele foi e que eles tentaram implantar o método dele. E nessa empresa estava tendo uma alta rotatividade de funcionários e o povo sem entender por que estava tendo tanta rotatividade. Aí eles foram até lá para investigar e no final das contas a empresa, as pessoas elas não estavam tendo as suas necessidades básicas atendidas. Só que não tinha uma política de pesquisa de clima, de análise de desempenho, de feedback na empresa. Então ninguém sabia o que estava acontecendo, os gestores não entendiam e a equipe não se sentia atendida pelos gestores, mas não havia comunicação nesse sentido. E uma rotatividade muito grande de funcionários. Então, isso para a gente entender como que é importante ter uma política de feedback dentro da empresa. Só mais uma coisa que eu queria falar sobre o feedback, sobre essa questão de quando um problema é identificado, ele pode ser solucionado. Maria falou assim, que o feedback, que ela nem vê como um feedback negativo, mas como um feedback construtivo. Claro que a gente recebe muitos feedbacks que a gente nem precisa levar em consideração, né? Às vezes de pessoas muito aleatórias, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas fato é que nós precisamos nos abrir ao feedback nessa perspectiva de que se existe algo que precisa ser melhorado e a gente não está enxergando isso, a gente vai precisar de ouvir de alguém. Ainda que isso fira o nosso ego, né? Ainda que a gente se sinta frustrado, como a Mônica falou, ter acesso a essa informação fará com que a gente tenha a possibilidade de melhorar. Se a gente não tiver acesso, a gente vai continuar achando que do jeito que a gente está fazendo está tudo certo. Próxima parte. Confiança reduzida devido à falta de vínculo e empatia. Não há pessoas suficientes assumindo riscos inteligentes ou criando e compartilhando ideias ousadas para atender às demandas em constante evolução e à insaciável necessidade de inovação. Quando as pessoas têm medo de ser criticadas ou ridicularizadas por tentar algo e fracassar,
ou mesmo por apresentar uma ideia inovadora, o melhor que você pode esperar é o status quo e o pensamento de grupo. Eu falei com vocês isso aqui na semana passada, que um ambiente empresarial acolhedor e seguro não significa que as pessoas serão muito amigas e falarão sobre todos os assuntos e terão muita intimidade umas com as outras. Significa que elas se sentirão à vontade para opinar, errar e recomeçar, dar e receberem feedbacks. E aí, quando a gente pensa aqui que a confiança é reduzida devido à falta de vínculo e empatia, talvez a gente pense, poxa, a gente não tem esse problema aqui, né? Tem tanto vínculo na empresa, todo mundo se preocupa tanto com o outro, esse não é um problema a cuidar. E aí eu volto para isso aqui. Não significa que as pessoas têm liberdade com vocês, só porque vocês conversam sobre assuntos pessoais. Porque o que importa é isso aqui, ó. O que importa é elas se sentirem à vontade para opinar, é sentirem à vontade para dizer, olha, eu estou com dificuldade nesse processo, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. É sentir à vontade para dar um feedback, inclusive, para vocês. Olha, Maria, eu queria que você, né, me ajudasse mais em tal e tal coisa. E para saber que elas vão errar, não que elas vão ficar impunes, não que elas não terão feedback, inclusive, desse erro, mas que elas vão poder recomeçar, né? Que elas não serão apedrejadas por errar. E aí a gente precisa ter muito claro essa diferenciação do que é um vínculo, né, empresarial e um vínculo de amizade. O vínculo empresarial, ele vai favorecer isso aqui no ambiente. A segurança psicológica torna possível dar um feedback ruim e ter conversas difíceis sem a necessidade de ficar dando voltas para falar a verdade. Então façam uma retrospectiva aí na vida de vocês. As pessoas ao seu redor, tanto no trabalho quanto fora, sentem-se à vontade para te dar uma opinião, te dar um feedback sobre alguma coisa? Ficamos empacados e limitados por contratempos, decepções e fracassos. Então, em vez de gastar recursos pondo as coisas em ordem para garantir que os consumidores, as pessoas envolvidas ou processos internos saiam ilesos, gastamos tempo e energia acalmando os membros da equipe que questionam sua contribuição e seu valor. A vergonha e culpabilização demais, responsabilidade e aprendizado de menos. Gente, aqui fala assim: acalmando os membros da equipe que questionam sua contribuição e seu valor. Fato é que a gente precisa ser reconhecido, isso é estimulador, né? Então, o Falcone, ele até explica que para uma pessoa ficar na empresa e estar motivada, a pessoa precisa mais do que salário, precisa ser reconhecida, respeitada, ter suas necessidades atendidas. E vamos pensar na gente aqui mesmo. É óbvio que a gente gosta de dizer, Erla, que trabalho bacana que você está fazendo, nossa, foi muito bom aquilo que você fez. Nossa, Renata, que gestão boa, nanã. A gente precisa disso, isso é importante. Isso dá um estímulo a mais para o nosso trabalho. Mas a gente vai entender aqui hoje que é diferente a gente ser reconhecido e gostar disso, isso nos estimular e nós sermos dependentes desse reconhecimento para a nossa vida. Damos feedback e aí sobre reconhecimento. Damos feedback não apenas quando algo não está bem, mas também quando o colaborador tem se esforçado, evoluído e entregado os resultados. É necessário que o líder acompanhe o desenvolvimento da sua equipe e sinalize o que for positivo. Não adianta o líder achar que ele vai dar um feedback positivo se ele não acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa.
Então, o líder, na maioria das vezes, ele está lá desde a entrada do colaborador no setor até a possível saída dele ou a permanência. Então, é esperado que cada um de nós aqui acompanhe o desenvolvimento da equipe. E ao acompanhar o desenvolvimento, é necessário que a gente sinalize aquilo que for positivo. Você tá indo bem, tanto que eu já falei com a Ellen várias vezes, né? O primeiro feedback de Ellen na empresa, ela não foi tão positivo. Virou a chave, ela chorou, virou a chave e a Ellen avançou assim, incrivelmente, porque ela fez algo com aquele feedback. E eu já dei vários feedbacks positivos para Ellen desde então. Então isso é necessário para o mantimento do funcionário, mas ela precisou ouvir um feedback não tão positivo em algum momento. Aquele que depende de reconhecimento e validação para produzir está sendo infantil. Então, se você precisa o tempo todo da validação das pessoas, seja na empresa, seja fora da empresa, você sempre precisa que as pessoas ficam te dizendo o quanto você é legal, o quanto você é gente boa, o quanto seu trabalho é isso, seu trabalho é aquilo, saiba que você está sendo infantil. E aí eu coloquei até esse versículo aqui: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Quando a gente tem essa consciência de que o que a gente faz eu não estou fazendo para Maria me ver e me elogiar e encher meu ego, mas que eu estou fazendo para servir uma empresa, para servir pessoas e para Deus principalmente, a sua lógica muda. Enquanto a nossa lógica for fazer as coisas para ter reconhecimento, a gente vai sempre ficar frustrado. Porque nós temos um buraco gigante dentro da gente. O ego, ele é incansável e ele é insaciável. Então, ele sempre quer mais, ele sempre quer mais reconhecimento, ele sempre quer mais validação, ele sempre quer ser mais saciado. E a gente simplesmente não vai conseguir isso por meio das pessoas. A gente vai sempre se frustrar ao esperar isso das pessoas. A maturidade, diferentemente da infantilidade, está em honrar o seu dever, entendendo que através do seu trabalho está servindo pessoas. Humildade é esquecer-se. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. E isso é muito interessante porque se a gente for pensar em feedback positivo, dar um feedback positivo para alguém, a gente está dando honra a alguém. Então, mesmo que talvez você não recebeu um feedback como você gostaria de ter recebido, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Ou, às vezes, você tem uma dificuldade de dar algum feedback positivo para alguém por uma questão de ego mesmo. Porque cada um vai ter um motivo, né? Mas, por conta lá dos seus sentimentos, você vai ter algum tipo de dificuldade nesse sentido. E aí é sempre importante a gente lembrar que não se trata da gente, né? E isso para o líder é muito importante. Nós estamos aqui para servir e não para ficarmos sendo servidos o tempo todo. Olhar para os colaboradores como pessoas e não como máquinas. Lembrando que isso não significa ter conhecimento das intimidades da sua vida, e sim criar espaço de confiança para que ele se desenvolva. Então, quando a gente tem esse olhar peculiar e sensível para o colaborador, eu entender assim, Ellen lá com os auxiliares, ela ter esse olhar de, olha, parece que fulano hoje não está desenvolvendo tão bem, parece que fulano hoje teve uma dificuldade em tal e tal coisa. É importante que o líder tenha esse olhar cuidadoso. E aí isso não significa que ele tem que ir lá e chorar junto com as pessoas. Significa que ele vai lá, ele vai conversar, ele vai tentar entender. É uma questão pessoal? Se é uma questão pessoal, será que cabe a ele encaminhar para o RH?
Ou será que cabe, talvez, indicar uma terapia? É um problema de saúde, às vezes ele pode ajudar de alguma forma. Agora, é uma questão do trabalho. É importante que cada uma que tenha esse discernimento de, olha, parece que fulano não está indo tão bem no sistema. Parece que ciclano ainda não se adaptou à equipe. O que você, como líder, pode fazer sobre isso? Não adianta você conversar com uma pessoa de outro setor sobre esse assunto. O que vai resolver? Nada. Mas o que você, como líder, pode fazer para que o seu liderado se desenvolva? E tem cadê ele? Aqui falou sobre necessidade. Aqui. É que o funcionário precisa ser reconhecido, respeitado e ter suas necessidades atendidas. E ter necessidade atendida, gente, não é capricho atendido, né? O que são necessidades? O que vocês entendem como necessidades que precisam ser atendidas, que a empresa precisa atender a vocês? Estrutural, ferramentas de trabalho, equipamentos, material, treinamento, feedback, para que desenvolva, né? Seria capricho. Fazer as vontades pessoais, desnecessárias, que não tem a ver com o trabalho, que foge às vezes dessa rotina. Uma flexibilização excessiva, sei lá, você quer de material, de estrutural, às vezes a empresa tem condição de te dar um tipo de cadeira ou um tipo de mesa, mas você quer outra, né? Isso aí são caprichos. Feedback positivo não é puxar saco. Guardem isso no coração de vocês. Feedback positivo não é puxar saco. Numa empresa que, né, existem muitos laços e que às vezes as pessoas se relacionam de forma muito emocional, há uma grande chance de ter essa confusão. Feedback positivo, você vai de forma objetiva dizer para a pessoa que aquilo que ela fez, que aquilo que ela está melhorando, que aquilo que ela está desenvolvendo, que houve uma melhoria, que nossa, o seu trabalho está bom, isso e aquilo. Você vai analisar de forma objetiva uma situação e vai dizer para ela sobre aquela situação. O que é puxar saco? Elogiar demais. Mesmo sem querer, se a pessoa não merece, você tá falando e tal. Só elogia, sabe? Agrados. Sem que às vezes nem é aquilo que você pensa, mas você fala porque vai ser bom. Isso aí é muito importante que você falou, Edna. Às vezes nem é o que você realmente pensa. Mas aí volta lá no início, porque você quer manter uma imagem de simpático, de sou legal, você fala o que a outra pessoa quer ouvir. E aí quando a gente vai pensar em sinceridade, isso não tem nada a ver com sinceridade, né? Sinceridade é coerência, é o que você pensa em coerência com aquilo que você faz. Isso aqui é muito importante. Sou tão aberta ao diálogo, né? Várias pessoas falaram. Sou tão aberta ao diálogo. Cuidado com a falsa vulnerabilidade. Conversar de assuntos pessoais não significa que você é aberta a conversas difíceis. Então, talvez você realmente seja aberta ao diálogo. Você tá aí sempre conversando com as pessoas sobre tudo, né? No café, na hora de ir embora, no barzinho. Mas isso não significa que o seu liderado ou que vocês vão procurar Maria, que é RH, ou procurar Daniel, vão se sentir à vontade para isso, para ter uma conversa difícil. Pense aí, como costuma ser a reação de vocês quando alguém é sincero sobre algo que você precisa melhorar? Nem é isso tudo, a gente começa a se vitimizar. Exatamente. A tendência é vitimizar e justificar, né? Então, na mesma hora que você ouviu ali, você já fica tentando, não, mas isso aconteceu por causa de não sei o quê. Mas isso aqui, não. E aí você vai criando argumentos ali para não... E
e olha só, você não refletiu ainda sobre o que foi falado, mas você já está argumentando sobre, né? Já está tentando se justificar e muitas vezes cai no vitimismo. Então a gente vai começar agora a prática de como receber um feedback e como dar um feedback. Alguém quer falar alguma coisa? Como receber um feedback. Então eu tirei aqui algumas coisas do livro A Coragem para Liderar. E para receber um feedback, a primeira coisa que a gente precisa é tirar a armadura. Não se agarre a comentários dolorosos e se apegue a eles, relendo-os e remoendo-os. Não brinque com eles ensaiando uma resposta fodona. Então, dependendo aqui do temperamento de cada um, quando recebe um feedback, a tendência é ficar mastigando, ruminando aquilo, ruminando e se condoendo por aquilo ali. Isso, na verdade, é o seu ego. É seu ego que está doendo. Então, quando você estiver em uma situação de receber um feedback, tire a armadura. Escute, abra seus ouvidos para escutar aquilo ali. E por que não remoer? O que vai adiantar você ficar remoendo aquilo ali? E aí a gente vai ver na próxima dica que nós precisamos ouvir o feedback de forma objetiva, analisá-lo de forma objetiva e não cheio de interpretações pessoais. Ensaiar uma resposta fodona. Então, muitas vezes aquilo feriu tanto seu ego que você já quer devolver para a pessoa com a resposta melhor. Tire a armadura, tenha critérios para ouvir, não escute só quem te elogia. Distancie emocionalmente do que foi falado, analise de forma objetiva. Então você vai tirar a armadura e você vai analisar de forma objetiva. Qual que é a tendência? Analisar de forma emocional. Você leva aquilo, como é que eu falo aqui na Cuidar? Pro coração, que vocês falam? Então leva aquilo pro coração e fica remoendo, porque fulano falou aquilo sobre mim, falou que eu sou assim e tal. Gente, abra mão das generalizações. A pessoa falou algo com você específico em relação a algo. Não, ela não falou de você toda, não falou que você é assim para sempre será. Ela pontuou algo. Então trate como algo, seja objetivo. Ainda que seja difícil, mas a gente precisa fazer isso. E para conseguir fazer isso aqui, você vai precisar tirar a sua armadura e você vai precisar deixar seu ego de lado. Não crie interpretações para o que foi dito. Se algo não ficou claro, converse e esclareça. Então a tendência é ficar lá em sua casa, floreando, por que falou aquilo, mas será que foi porque aquele dia tal, mas não. Você não vai saber. Você não tem como controlar a intenção do outro, o pensamento do outro, como que o outro recebeu. O que você pode não ficou alguma coisa clara do que foi falado naquele momento? Marque uma nova conversa, mostre para ele o que você não entendeu e busque se esclarecer. Gente, é muito mais rápido fazer isso do que você passar meses, semanas tentando descobrir sozinha ou conversando com outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto o motivo daquilo ali. Reflita sobre o que ouviu com humildade e sinceridade. Se você negar o problema, não vai crescer. Novamente, humildade é esquecer-se. Então, naquele momento ali, você precisa virar para o seu ego e falar assim, ó ego, eu vou te esquecer aqui agora e eu vou tentar entender o que foi que essa pessoa me disse aqui de forma objetiva, vou refletir de forma sincera, porque muitas vezes, como a Ellen falou, que a gente se coloca no lugar de vítima e a gente não se responsabiliza. Aí nós negamos que existe um problema ali acontecendo, porque a gente não quer se responsabilizar
porque a gente não quer ferir nosso ego, e significa que você não vai crescer, e nem sua equipe. Não fique dando desculpas e se justificando. Primeiro procure entender para depois ser entendido. Ao invés de, na hora que você receber o feedback, você ficar lá tentando se justificar 1001 vezes daquilo, tenta entender, escuta primeiro o que é que a pessoa está falando. Procure entender para depois você se fazer entendido por ela, para depois você tentar explicar o que aconteceu. Como dar um feedback? Como dar um feedback, nós vamos usar aqui os princípios da comunicação não violenta. Todo mundo lembra? Observação, sentimento, necessidade, pedido. Primeira observação. Então, a gente vai analisar e comunicar de forma objetiva. Vocês lembram que lá na observação, que a pessoa ela via uma situação, ou ela pensa sobre uma situação, mas que ela lida com aquilo de forma objetiva, sem se envolver emocionalmente? Vocês lembram disso? Então, você vai pensar, na hora que você for sentar para dar um feedback para a pessoa, você vai citar, olha, quando ocorreu? Então, aconteceu isso tal dia, isso aqui que aconteceu. Por que você precisa ter essa clareza? Vocês lembram que lá no início nós falamos sobre a falta de clareza, as consequências da falta de clareza? Isso aqui deixa claro para a pessoa que naquele dia aconteceu isso, isso e isso. Não significa que você é assim, Maria, sempre. Né? Eu não estou generalizando, eu estou pontuando algo específico que ocorreu naquele dia. Então, isso é muito importante. E você vai analisar aquilo sem ficar dando interpretações pessoais e achismos. Objetivamente. Sentimento. Qual o impacto do que aconteceu para a empresa? Então, você precisa expor lá no sentimento. Vocês lembram que a gente ia reconhecer qual era o sentimento que aquilo gerou na gente. Então, aqui, como líderes, a gente vai reconhecer, talvez com a gente mesmo, o sentimento que aquilo gerou na gente, ou o que aquilo gerou na empresa, o impacto que aquele acontecido ou a falta de algo gerou ali na empresa ou no grupo. Necessidade. Quais as consequências, tanto para ele quanto para a empresa, se aquilo persistir? Então, existe ali naquela situação uma necessidade clara, que tal processo precisava ter acontecido, ou que tal pessoa precisava ter agido de forma ética, ou que, sei lá, o que mais? Que alguma ligação precisava ser feita, né? Que tal pagamento precisava ser feito. Então, existe uma necessidade. E a gente precisa mostrar para essa pessoa a consequência para ele. Ele precisa ter claro das consequências para ele e também para a empresa. E se aquilo acontecer de novo, quais serão as maiores consequências para ele e para a empresa? Então, você vai deixar claro a necessidade que tem. E por fim é o pedido. Depois que você faz tudo isso, você vai fazer um pedido para a pessoa. E o pedido é propor um acordo e acompanhar o cumprimento. Então, depois que você analisou de forma objetiva, explicou quando e o que ocorreu, você falou do impacto daquilo, você mostrou as consequências, você vai propor para essa pessoa um acordo. E não adianta a gente propor um acordo e não acompanhar. Não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa vai acordar com você ali, você pode até fazer uma ata, mas se você não acompanhar se aquilo está melhorando, se a pessoa não está mais cometendo aquilo, não vai adiantar. Então, é até interessante aqui, além de propor um acordo, já marcar um próximo momento que vocês vão sentar de novo para rever aquilo, né? Estipular um momento
E aí é necessário que acompanhe se aquilo está sendo cumprido. Se aquilo não estiver sendo cumprido, você vai precisar novamente sentar com a pessoa, dar um feedback ou, dependendo do que for, caminhar mesmo para um desligamento. Sempre quando vocês forem para um momento de feedback, seja para receber ou para dar, encontre um lugar para guardar a sua armadura. Vamos ter uma conversa franca, mesmo que seja difícil.